E aí, amilhão, seja bem-vindo então a mais uma entrevista Cash aqui no meu canal. E de cara já eu pedi para você te inscrever, ativar o sininho e compartilhar com mais pessoas, para que realmente, quando traz conteúdos que falam sobre nutrição, exercício físico, saúde em geral e mentalidade, eu tenho certeza que vai fazer valer a pena para sua vida. E hoje eu estou aqui com um convidado que, quando eu pensei em lançar o meu livro, o Now, Natureza e Sabedoria, ele não tinha nenhum nome. Eu não tinha nenhum nome no meu livro, mas ele estava todo escrito com a minha história, com o que eu acredito que seja alimentação saudável, exercício físico. E eu chamei esse cara para me auxiliar no lançamento dele. E ele foi lá, me ajudou no nome do livro, me ajudou a fazer os meus eventos de lançamento, ou seja, foi um sucesso total. E lógico, além dele tinha uma equipe toda, né? Mas ele foi um cara que me abriu várias portas na minha mentalidade em prol de uma coisa que eu queria. E não poderia ser diferente. O primeiro vídeo aqui da Entrevista Cash, eu fiz questão que tenha sido com ele, para ele realmente trazer essa questão de mentalidade de sucesso, entrar em ação e fazer aquilo que faz sentido para você. Então, estou aqui com o Duca, obrigado por ter vindo aqui no meu Entrevista Cash, é um prazer, satisfação imensa, e eu sempre gosto de honrar aquelas pessoas que fizeram diferença na minha jornada. Então, obrigado por ter vindo aqui, e é uma honra ter você numa Entrevista Cash. Maravilha. Cara, primeiramente, uma satisfação receber esse convite. E o Everton, para mim, ele também foi um grande mentor. A gente se complementa muitas coisas, a questão de marketing, mas eu sempre vi o Everton como um exemplo de família, postura profissional, desenvolvimento de pessoas. A gente tem um propósito alinhado em querer desenvolver pessoas, se doar, ter paciência, trabalhar, porque eu acredito que na educação física, nutrição tem que ter muita paciência. Muita. As pessoas não são um robô, elas têm altos e baixos, né? E esse contato humano faz diferença para que as pessoas consigam ter essa transformação interna para que os resultados externos aconteçam depois. Então, honro muito o teu trabalho e agradeço pelo convite. Top, obrigado. Então, pessoal, primeira pergunta aqui pro Duca, que é a ideia principal, é falar um pouquinho do Duca, né? Então, Duca, o que que te motiva, né, a fazer o que tu faz? Fala um pouquinho, o sucesso tu tem, ele vem da onde? O que te motiva, o que faz tu fazer o que tu faz hoje? Cara, essa pergunta é muito boa, porque hoje o que eu faço, na maior parte do meu tempo, é a questão do propósito. Eu já consigo chegar numa condição de viver um propósito que está ligado em ajudar outras pessoas, transformar outras vidas, direcionar as pessoas para poder passarem os seus obstáculos. E eu acredito que o propósito de cada pessoa está muito relacionado em ser para o mundo aquilo que um dia te faltou, aquilo que um dia que tu sentiu falta. Então, em vez de a gente pensar, nossa, como é que eu começo a ter isso para mim, a gente começa a entender, quem sabe eu não estou sendo chamado para servir com essa minha falta para o mundo. E aí foi o que me faltou muito quando eu comecei, era ter um mentor, né? Então, o Everton me conheceu, eu tinha 23 anos, acho que faz 7 anos já que a gente se conhece, quanto tempo, né? E ter a oportunidade de estar com uma pessoa que já tinha um sucesso na questão profissional, um sucesso na questão pessoal também, para olhar para mim e me mentorar, fez muita diferença, porque o que eu sabia era marketing, mas a gente precisa muito de conhecimento de vida, de pessoas que já tenham adquirido certa sabedoria, né? Não é o dinheiro que te diz o quão sábio que tu és, né? É a tua capacidade de viver uma vida plena, com satisfação, com propósito, com uma sensação de que, nossa, eu quero acordar e fazer o que eu faço. Só que para chegar nessa condição que eu tô hoje, eu tive que percorrer um caminho completamente diferente de assumir certas responsabilidades de me tornar um homem, um adulto, uma pessoa que resolve os seus problemas para depois poder ser uma mão para estender para outra pessoa. Eu acho que dentro da minha carreira, o que eu consegui fazer com que eu chegasse até aqui foi eu não inverter essa pirâmide. Eu tinha 23 anos, eu tinha muito que aprender da vida, eu tinha que estudar muitas coisas, eu tinha que começar a ter hábitos que iriam construir a pessoa que eu sou hoje, né? Se as pessoas soubessem o caminho que eu percorri até aqui, não achariam algo surpreso, achariam algo óbvio, porque uma rotina com hábitos de treinamento, alimentação, leitura diária, meditação, tudo isso começa com um passo. Começa com o primeiro dia que eu fui lá e decidi que eu queria ser diferente. Começa com o primeiro dia que eu queria saber, preciso melhorar a minha mente, tenho que aprender um pouco mais sobre meditação, preciso melhorar o meu intelecto para conseguir servir melhor para o mundo, tenho que começar a ler,
Eu não era uma pessoa que lia, que meditava. Tu me conheceu numa fase de 23, tu me conheceu na fase que eu comecei a empreender com 25, e tu me conhece hoje na fase com 30 anos, um empreendedor que já conseguiu até sair um pouco da operação para viver de propósito, tendo uma operação sustentando as minhas condições financeiras, meu lado profissional. Então, o que eu diria que fez eu chegar até aqui hoje, eu cumpri com as etapas de cada parte da minha vida para não ficar no mundo da fantasia, que a internet mostra muito resultado, mas não mostra as batalhas por trás desses resultados, para poder estar hoje colaborando com o que faz sentido para mim, que é trabalhar com pessoas, desenvolvimento pessoal e ajudar quem quer ter um negócio digital, botar no ar o seu negócio de sucesso. Top. Então, olha só que interessante, pessoal, na fala do Duca, né? Basicamente aquilo que eu prego, né? Ninguém transforma ninguém sem antes ser transformado, né? Então, quando a gente vê a pessoa no palco, ou nos holofotes, ou tendo aquele sucesso máximo, não se imagina tudo que ela faz para chegar lá. Então, eu já vi o Duca falando em outro podcast dele, a questão também de que foram vários lançamentos que ele fez para poder chegar no sucesso que ele teve, foram várias batalhas que foram enfrentadas para ele conseguir ter sucesso na batalha atual. Então, acho que é importante isso, né? Quantas quedas aconteceram do Duca até chegar onde ele chegou? Porque o pessoal vê só o cara agora de sucesso. Foi fácil para ele. Mas você não conheceu as batalhas, os chefões que ele enfrentou, né? Então, eu acho que isso é importante para você entender. Toda a parte por trás do processo até ele chegar quem ele é. Nunca é do nada, né, Duca? Nunca caiu no colo aquela grana, nunca caiu no colo aquela sabedoria. Foi tudo um processo, né? E, 23 anos, né? Agora com 30, 23 anos, todo o processo passou. E dentro disso, né, Duca? O que é sucesso para ti, com esse teu conhecimento amplo? Eu falou que leu 48 livros, né? Foi isso? 48 livros por ano? Foi 48 livros que deu num ano, né? Teve um ano que eu li 48 livros. 48 livros mais no de ano. 300. Então, 48 livros num ano, colocou como minha meta. Então, me diz aí, Duca, qual é o sucesso, qual é o segredo do sucesso para ti? Cara, a primeira questão do sucesso para mim é tu ter clareza do que o sucesso é para ti. Top. Entende? Porque para mim pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra. Então, o sucesso normalmente tem em equilibrar uma área da nossa vida que a gente sentiu uma falta. Imagina se uma pessoa nasce com uma herança muito grande, numa família muito, muito próspera. Para essa pessoa não vai ter tanto esforço de dinheiro. Agora, para uma pessoa que não teve pais que deram o máximo para dar uma condição de ensino, para conseguir dar uma estrutura para o filho, essa pessoa vai dizer, nossa, eu preciso daqui a um pouco ter condições para também sustentar os meus pais quando eles necessitarem mais para frente de uma ajuda financeira. Então, o sucesso ele é muito individual. O primeiro caminho para o sucesso, para mim, é um caminho para dentro. É um caminho onde a gente tem que começar a fazer certas reflexões que, se não tem uma pessoa, um mentor, para te estimular a fazer certas perguntas para ti mesmo, às vezes tu passa a vida inteira sem nunca saber. Quem que é o Duca? Quem que é o Everton? O que o Everton gosta, o que ele não gosta? Será que ele gosta dessas coisas por causa do meio que ele foi inserido? Ou se ele estivesse num outro meio mais à vontade, ele não estaria gostando de fazer outras coisas? Então, uma experiência para mim que transformou muito a minha visão de sucesso foi quando eu fui morar na Austrália. Então, eu fui morar na Austrália 2 vezes. A primeira vez eu tinha 18 para 19 anos, fiquei 1 ano e meio para estudar inglês. Voltei para me formar e depois voltei para a Austrália de novo com 22 para fazer pós-graduação em marketing digital. Quando eu fui para a Austrália a primeira vez, imagina, tu sai do colégio, tu é totalmente teu meio, né? Então tu é um adolescente, né? Então a vida inteira tu ouviu, vamos supor, tem uma pessoa que gostou de rock e agora ela quer dizer assim, mas sabe que eu não gosto mais tanto de rock, eu acho que eu gosto de hip hop, né? E o grupo dela vai dizer, não, mas tu é o cara do rock, tu não pode ser diferente, tu tem que continuar como tu é, né? E quando tu vai fazer uma viagem para fora do Brasil, e tu vai conhecer pessoas completamente novas, se tu chegar e dizer assim, eu sou o Duca, eu gosto de hip hop, elas vão dizer, que legal, eu gosto de blues. e tá tudo bem, entende? Então o nosso meio dita muito a nossa identidade e o quão a gente acredita em nós mesmos. E o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que para eu construir o meu sucesso eu teria que entender o que é sucesso para mim, não o que o meu meio quer que eu ache que é sucesso. Por exemplo, meu pai é um cara que me deu muitas oportunidades, me deu escola, sustento, né? Mas ele nunca empreendeu. Para ele, sucesso era uma carreira executiva. Quando eu trabalhei na minha primeira multinacional, como funcionário,
Ele achou que era a satisfação da vida dele. Meu filho trabalha numa multinacional, né? Quando eu falei que eu ia sair da multinacional para empreender, eu era o fracasso da vida dele. Meu filho vai virar um vagabundo, não vai fazer nada. E até entender que eu tinha que ter também... Esse é o lado bom. Ele me ensinou a ter coragem de ir atrás do que eu acredito. Por mais que talvez não fosse de acordo com a visão dele. Não, se tu é homem, tu vai lá e tu vai atrás do que tu acredita. Se eu sou teu pai, eu vou estar aqui para te apoiar. Isso é muito bom de poder contar com alguém assim na tua família, né? Mas eu fui para um lado oposto do que ele acreditava. Então por isso que eu falo, o primeiro passo do sucesso é tu entender o que é sucesso para ti. Não o que tua mãe acha, o que teu pai acha, o que teus colegas acham. Agora o segundo passo do sucesso é tu construir os hábitos que a pessoa que tu gostaria de ser tem e permanecer neles durante um longo período de tempo, porque daí o sucesso se torna inevitável, né? Quem é essa pessoa que eu gostaria de ser? Existe alguém que já tem um tipo de vida, um tipo de propósito, de trabalho, de lifestyle, que é o que é pra mim? Poxa, tem aquele cara lá dos Estados Unidos que eu acho muito bacana o trabalho dele. Pô, que show, como é que é a história desse cara? Quais são os hábitos que ele tem? Ele acorda às 4 da manhã, 5 da manhã ou às 10 da manhã? Entende? Ele tem que tipo de alimentação? Ele não tá nem aí pra alimentação, ele se importa com isso. Como é que ele pensa? Por que ele pensa do jeito que ele pensa? E aí a gente tem que fazer uma coisa muito importante, que é sair da tua identidade, ou seja, de quem tu acredita que tu é, para ir desmistificando ela e construir a tua nova identidade mais próxima da referência que tu tem como quem tu gostaria de ser. Então acho que o grande dificultador do sucesso é a pessoa soltar essa identidade que ela tem dela mesma, que foi criada por às vezes um meio que limitou ela, para ir para uma nova identidade que não seja limitada, né? A maioria das batalhas que a gente perde aqui. A gente não perde no campo de batalha. Por quê? Porque elas nunca foram pro ar pra gente poder aprender com elas. Então, eu tenho uma forte chama dentro de mim que acredito que quando as pessoas tiverem coragem de ser quem elas são e lutar pelo aquilo que elas quiserem, elas vão persistir. Quando é algo que tu realmente quer, tu vai ter disciplina, tu não vai procrastinar. Eu não era um cara que lia, você lembra? Eu era um cara que bebia, eu era um cara que ia em festa, eu era um adolescente normal. Mas eu descobri o que eu queria de verdade para minha vida. E por ter essa chama dentro de mim de saber o que eu quero para mim, eu parei com tudo. Eu sou um cara que não bebo refrigerante há mais de 10 anos, e eu comia McDonald's, né? Não como McDonald's há mais de 10 anos. Sou um cara que parei de beber faz 7 anos. Sou um cara que era agitado, hoje vocês veem que eu sou um cara mais calmo. Medito há mais de 1.600 dias consecutivos. Era um cara que talvez não tinha tanto para trocar contigo em questão de desenvolvimento pessoal quando eu tinha 23 anos, mas 7 anos depois de muitos seminários, livros, mentorias, eu consigo trazer um valor para a mesa. Então, muitas pessoas hoje podem estar se beneficiando dessa transformação de vida que tu está tendo, saca? Meu pai não esperava de ter um filho que conseguia alcançar as coisas que eu alcancei, e talvez não estaria com a namorada que eu tenho hoje, com o sócio que eu tenho hoje, com as amizades que eu tenho hoje. Talvez eu não conseguiria ter essa oportunidade de estar com o Bottega se não tivesse mudado certos hábitos de quando eu era adolescente para me tornar um homem adulto responsável, que encara as responsabilidades. Top. Vários pontos que quero comentar e concluir com isso que tu falou, né? Seguir um mentor, uma pessoa que te inspira. O Tony Robbins fala muito sobre modelagem, né? Você modelar aquela pessoa que, de certa forma, você quer ter como espelho, né? Eu fiz muito isso. Depois que eu entendi não sei se é técnica ou esse comportamento que a gente pode utilizar de modelar alguém que tem sucesso, eu fiz muito isso na minha carreira na parte da nutrição. Eu modelei grandes profissionais e vi o que esse cara fez para estar lá onde ele está. Eu também quero ser um profissional reconhecido na parte da nutrição. E eu modelei ele na nutrição. Por quê? Porque outras áreas da vida não estavam de acordo com a minha. Um exemplo, né? Um cara muito bom na parte da nutrição, mas a questão de família não era importante, mas para mim era. Então, tu saber a pessoa que tu vai modelar naquela área que para ti faz sentido. E aí é uma questão que eu quero te perguntar. Como eu te conheci lá, né? Duca, dentro dessa questão de modelagem, das pessoas que te inspiram, daquela questão de tu buscar o sucesso numa pessoa que já tem o sucesso, quanto que as pessoas ao teu redor, que a gente tem aquela máxima, né? Eu ouvi do Jim Rohn, né? Não sei se você já ouviu a origem dessa frase, que é você é a média das 5 pessoas que você convive, ou as aves, né? Da mesma plumagem andam juntas. O quanto que influenciou para ti tu ter as pessoas do teu lado
favorecendo ou prejudicando o teu sucesso? Quanto que o teu ambiente e as pessoas do teu lado te influenciaram nesse ponto? Eu não acredito que tem uma outra maneira de tu alcançar isso senão trocando o teu ambiente. E essa é uma das partes mais dolorosas assim, do caminho, porque a porta do sucesso, ela passa uma pessoa de cada vez. E às vezes tu quer fazer uma transformação pessoal de vida e tu quer levar a tua mãe, tu quer levar teu parente, a tua namorada, teu melhor amigo, aquela pessoa do colégio que tu ficou durante anos, né? E enquanto tu tenta arrastar essas pessoas juntos, tu não te transforma para um dia lá de dentro poder convidar elas para vir para cá pelo exemplo, não pelo vamos juntos, né? Então, para eu conseguir, e tu conhece a minha história, eu tinha certos influências, certos grupos de amigos, por ser um cara que também estudou muito, eu era inteligente, mas só a inteligência não é suficiente. Tu tem que ter hábitos, tem que ter disciplinas. E eu tive que sair de um grupo de pessoas, passar um longo período de tempo, acho que eu passei uns 6, 8 meses sozinho, construindo essa minha nova versão, para que essa minha nova versão sincronizasse na vibração para atrair novas pessoas que condizem com isso. E aos poucos eu fui começando a ver que a melhor parte do sucesso, que muitas vezes as pessoas acham que é financeiro ou pode ser outras coisas, na verdade é as pessoas que tu começa a conviver no teu dia a dia, né? Porque eu sei que no Brasil às vezes tem muita crença limitante quanto a dinheiro, de os ricos não são pessoas ruins, roubam, etc. E tal. Mas eu vejo que as pessoas prósperas, em maioria, são pessoas que estão muito dispostas a ajudar outras pessoas, a disponibilizar conhecimento. Óbvio que sempre tem as exceções, né? Mas o que a gente entende é que, assim, quem não quer ter mais pessoas numa vibração elevada junto, né? Tu quer deixar caminho para que as pessoas possam evoluir também, para tu poder sincronizar um time, ele começa a ter mais poder quando todo mundo começa a se elevar de consciência. E aí eu entendi o porquê que eu tinha que fazer isso. Então a ambiência é 100% da tua resposta. Tu não tem como se tornar um cara positivo num meio negativo. Tu pode pegar a pessoa mais positiva do mundo, a pessoa mais otimista do mundo, enquanto tu morar numa casa com pessoas negativas, trabalhar num lugar com pessoas negativas, e os teus amigos estão sempre falando de dramas, problemas e coisas que não te fazem evoluir, tu vai se tornar o meio é mais forte do que tu. Agora, se tu começar a fazer essa transformação, naturalmente todo o teu meio se muda. Mas é que eu moro com a minha mãe e ela é super pessimista. O meu pai, ele não me dá uma chance, não me dá uma ajuda. Cara, tu não tá vendo que tu tá sendo a mesma coisa que eles? Tu também tá dando desculpas, tu também tá fazendo um trabalho de não assumir a tua autorresponsabilidade de dizer, como é que eu faço pra morar sozinho? Como é que eu faço para assumir minhas contas? Talvez eu não vou morar na casa que eu moro hoje, talvez o meu lugar vai ter que ser essa casinha, mas passa pelo processo. E encarar esse processo, saber dar um passo para trás para dar 2 para frente, passar por essa transformação, é o que muitos não estão dispostos a pagar pelo caminho, mas é o que realmente vai fazer a diferença para tu criar um novo ambiente. Top, e realmente foi isso, né? Quando aconteceu lá, o Duca mudando os ambientes, se desenvolvendo também, porque ele falou que ficou 7 meses se desenvolvendo como pessoa. E aí veio uma metáfora que veio na minha cabeça quando falou isso, que é a metáfora da águia, né? Que ela chega aos 60 anos, uma coisa assim, ela começa a quebrar o bico dela e arrancar as penas. Já viu essa metáfora, não? Não. A águia, quando chega uma certa fase adulta dela, para ela poder viver mais a metade da vida dela, ela tem que fazer uma transformação dela dolorida. Ela tem que bater o bico dela na pedra, quebrar o bico, e ela tem que arrancar as penas velhas. E é dolorido para a águia isso. Ela tem que arrancar as unhas que são velhas para ela poder se transformar numa nova águia e viver mais metade da vida dela. Então, às vezes é importante você parar, ficar com você, se conectar e ver o que você quer para você. E não é fácil isso, né, Duca? Não é fácil. Não. Tu te afastar de pessoas que você ama é muito doído. E quando eu entendi isso e comecei a me afastar das pessoas que eu amava, cara, foi doído demais, mas me transformou quem eu sou hoje. Então, isso é fundamental. O seu ambiente, te pergunto aí, o seu ambiente hoje, ele está sendo efetivo mesmo? Ele está sendo favorável para você? E aí tem uma coisa muito importante, porque depois que tu consegue passar por esse caminho de solitude e tu consegue fazer essa tua transformação, tu te torna consciente, sábio o suficiente para retornar daqui um pouco para as pessoas que tu ama sem se deixar ser alterado pelas crenças delas, né? Então, por exemplo, eu não vou tentar alterar as crenças do meu pai, das pessoas que eu amo, que eu quero conviver, mas eu fortaleci as minhas crenças,
tive resultados que comprovaram que esse caminho serve para mim e eu posso depois retornar para os ambientes, óbvio, moderadamente, mas sem ser influenciado tanto por eles, porque eu me desenvolvi, porque eu me transformei. Então, a ambiência, com certeza, é o primeiro fator a ser mudado para que a tua mentalidade, o teu interno mude também. E tem uma coisa muito importante que é a seguinte: quando eu estava começando a minha jornada, porque eu empreendi com 17 para 18 anos, e depois eu fiz bastante dinheiro na época, que foi trabalhar com festas, eventos. Então, imagina, um guri de 18 anos tendo feito 100 mil reais em festas, era tipo assim, era mais que o dinheiro infinito do mundo, né? E daí eu comecei a ver que só o dinheiro não ia fazer sentido para mim. Eu tinha que fazer algo maior do que isso. E eu tive essa oportunidade de experienciar isso com 18 anos. E daí o que eu tive dentro de mim? Eu tive a certeza do seguinte: eu vou passar por uma fase para trabalhar para empresas, para aprender como que essas empresas de sucesso se tornaram com sucesso, para que eu possa fazer um negócio que seja sustentável, porque naquela época tinha festa que dava certo, dava errado, não tinha previsibilidade, não tinha processos, não tinha pessoas, era tudo muito na incerteza, era batendo no peito e resolvendo os problemas. E aí eu passei por uma fase onde eu trabalhei em multinacional e descobri que em multinacional não era onde eu ia aprender como fazer a empresa. Passei por várias empresas, passei por 12 empresas, até que eu entrei em startups. E quando eu comecei a trabalhar em startups, e vendo pessoas que, na época eu tinha 23 e os meus chefes tinham 27, 28, 30, eu comecei a trabalhar para eles por um valor muito menor do que eu ganhava nas multinacionais, para estar próximo desse ambiente e entender como que aquelas pessoas se transformaram nisso. Então, essa é um preço que se paga, que poucas pessoas também têm isso. Tu sair de um lugar estável, com segurança de carreira de uma multinacional, para ir para um lugar que me pagava mais de 3 vezes menos do que eu ganhava, com um salário de como se fosse um assistente iniciante, sem saber o que eu ia fazer, porque eu estava indo para uma transição de carreira, né? Então, eu era um cara processual. Óbvio que eu vim com muitas habilidades de entender como uma empresa profissional multinacional se organiza, mas também tive que entender como que uma empresa startup sai do 0 a 1 em questão de vendas. E saber vender, tanto pela internet quanto pelo lado físico, é essencial para tu conseguir construir qualquer coisa. A venda, ela acontece o tempo todo, queira tu estar consciente com isso ou não. E pagar esse preço fez com que eu te desse saltos e pudesse ter a escalabilidade que eu tive, o tamanho que eu cresci. Mas eu só consegui fazer isso que eu fiz para mim, trabalhando para outras pessoas, aprendendo como que elas fizeram, e assim que eu fiz os lançamentos lá, os lançamentos contigo, com os outros profissionais da saúde que a gente também lançou nessa empresa que eu trabalhei, e era óbvio que depois de ter feito uma coisa que repliquei para várias outras pessoas, quando eu fosse fazer para mim, eu também saberia dar um jeito nisso. Então, o meu time, quando a gente começou, todo mundo começa com vídeos que tem 14 likes. Tu faz um vídeo, demora 3 horas para fazer, 3 horas para editar, posta, tem 29 likes. É normal, porque o teu algoritmo não aqueceu, as pessoas não te conhecem, né? Tu pode ter feito um vídeo bom, não quer dizer, tu vai ter que sempre melhorar ele. Mas no início ele é assim, todo mundo passa por isso. Só que eu já sabia o que ia acontecer se eu continuasse 6, 7, 8 meses fazendo isso. Então, para mim, eu não tinha dúvidas, eu já tinha certezas. Quando a equipe foi vendo acontecer, eu falei, viu o que eu te falava? Não é novo para mim. Mas essa parte fez com que eu conseguisse fazer isso. Se eu não tivesse trabalhado para outras pessoas e aprendido com quem já sabia fazer, talvez eu nunca tivesse chegado no lugar que eu cheguei hoje, né? Eu tenho várias pessoas dentro da minha mentoria, pessoas que estão iniciando, muito jovens, e eu falo assim, cara, tem certeza que esse é o momento de tu empreender? Ou é o momento de tu estar trabalhando para pessoas que já tiveram sucesso, para tu modelar e trabalhar nesses ambientes, para tu expandir a tua visão, para quando tu empreender tu conseguir ir mais longe? Não tem resposta certa ou errada, né? Mas eu vejo que muitas pessoas têm esse glamour do empreender e elas vão para uma arena de gladiador com um pauzinho de arara aqui que não vai fazer nada, entendeu? É injusto com uma pessoa querer ir para o empreendedorismo sem ter um preparo, né? A menos que o pai é empreendedor, a família é empreendedor, tem mentores, tem acesso a essas coisas. Bom, tu tá indo para uma guerra com teu escudo, tudo bonitinho, capacete, tá todo protegido. Agora, empreendedorismo é difícil, né? Os fundamentos, né? Esse assunto dos fundamentos. Né? 2 coisas eu vou ressaltar que o Duca falou. Uma delas é sobre a questão do T. Harv Eker. Ele é um autor do livro chamado O Segredo da Mente Milionária. Se você não leu esse livro e busca a questão de conhecimento na parte financeira, mentalidade, né, financeira, você precisa ler esse livro. O Duca falou uma coisa muito importante. Ele baixou o rendimento financeiro dele
para aprender com outras pessoas como é que uma startup dá esses saltos de venda. Ou seja, ele teve mais, digamos, recebimento pelo conhecimento que ele adquiriu, e o T. Harv Eker fala isso no livro. Muitas vezes você quer abrir um negócio, cara, vai lá e seja o funcionário desse negócio e aprenda com os especialistas. Isso é muito mais caro, é muito mais valioso, desculpa, é muito mais valioso do que só o salário que tu recebe. Aí fazendo o link para nutrição aqui um pouco, às vezes vejo nutricionistas que se formam já querem ganhar o valor que eu ganho hoje numa consulta. A época que eu me formei, eu cobrava R$40 uma consulta. R$40 um acompanhamento, não é nem consulta, é acompanhamento. R$40 para a pessoa vir 2, 3 vezes. R$40. Hoje por que eu cobro 3 mil? Porque existe um passo a passo importante para saber vender, saber agregar valor. Então, talvez se você quer buscar empreender em alguma área, faça parte de uma empresa que você acha que tem sucesso para você entender como é que funciona os fundamentos. E como o Duca falou, não ficar lá com um pauzinho brigando numa arena de gladiador. E falando sobre isso, né? Eu fui assim, Duca. A primeira academia que eu abri com um pauzinho lá de gladiando. Eu não sabia que tinha que ter uma equipe comercial. Eu não sabia que tinha que ter uma parte criativa para captar essas pessoas para sua academia. Eu não sabia que tinha que ter uma gestão de equipe do comercial se comunicando com os instrutores comunicando com o pessoal da ginástica. Então todo esse funcionograma eu não sabia que existia. Eu sabia que era só põe a academia e vão treinar. Então quando tu percebe na prática quão difícil que é, vocês dão um passo atrás e aprender o fundamento por trás disso. Tem até um rapaz que eu fiz uma vez uma consultoria para minha empresa, e aí ele falou que é que nem uma árvore, né? O fundamento é a raiz. Se tu não tem a raiz, a árvore vai cair em qualquer vento. Não vai crescer alto. Não vai, é que nem o bambu, né? Que cresce muito profundo depois. Então não vai subir muito, vai cair. E não é à toa que as empresas no Brasil, não lembro dados atuais, né? Mas 60 e poucos %, é porque eu vi que fechavam no primeiro ano de empresa. E 80% no segundo. E depois crescia no segundo. Então, por quê? Porque não tem fundamento. Não tem fundamento. Então não vou buscar o conhecimento atrás disso. Então, isso que o Duca fala é o quê? É a teoria aplicado com a prática que ele conseguiu chegar. Então não adianta ficar só nos papéis também. As pessoas às vezes querem, não, mas ainda não aprendi ainda. Não, tem mais um livro para aprender, tem mais um curso para fazer. E isso também trava, né, Duca? Não adianta ficar só na teoria e não ir para o campo de batalha também. E eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas o Everton é especialista em nutrição, especialista em treinador físico. Quando ele vai ter empresa, ele é um empreendedor. Não importa a tua especialidade, né? Ah, eu sou muito bom em vendas. Os que eu mais tenho são mentorados que conseguem fazer 100, 200 mil em vendas, mas não sabem ter empresa. Daí tu vê que tem 100, 200 mil em vendas e está ganhando um salário. O equivalente a um salário. Ele é preso na operação dele, ele é um funcionário de si mesmo, ele cria um lucro e esse lucro não se transforma em empresa, ele guarda porque ele é receoso, não quer investir, entende? Então, todos nós, quando formos ter uma empresa, temos que aprender a ser administradores de empresa. Que é completamente diferente do que um cara que aprende marketing digital e aprendeu a vender, um cara que aprendeu nutrição e aprendeu como dar dietas ou treinar pessoas. Beleza, tu pode dar resultado nas pessoas, mas tu sabe ter empresa? Tu sabe criar processos? Tu sabe contratar pessoas? Tu sabe desenvolver treinamentos? Né? Tu sabe fazer uma operação que não depende tanto de ti? E essa é a grande coisa, porque isso tu só aprende se tu estiver dentro de empresas que deem a oportunidade para te aprender. Por exemplo, quando eu fiz essa troca, né, eu me lembro de uma frase muito, muito boa que eu tive de um dos mentores da minha vida, um pai de um amigo meu, que ele olhou para mim e falou assim, ó, salário é ajuda de custos enquanto você aprende. Top. E ele falou isso para mim no momento onde eu estava falando até com um ego elevado, o quanto que eu conseguia fazer trabalhando para uma empresa que eu vendia carnes, exportava carnes para fora do Brasil, com meus comissionamentos. Então eu tinha uma comissão de vendas boa, principalmente para minha idade. Era o meu primeiro momento de ter uma constância de vendas com um valor mais alto. E ele olhava para mim, ótimo, agora tu vai sempre ter que trabalhar para fazer isso, tu vai aprender a ter empresas que fazem isso, porque aqui tu claramente não está aprendendo nada. O teu tempo está sendo em troca de dinheiro. Tudo bem que está sendo em troca de um dinheiro mais elevado do que o quanto tu ganhava antes, né? Poderia ser 2, 3 vezes mais elevado do que ganhava antes, só que aqui não tem aprendizado. E aí que me deu o estalo, eu entendi. Não, eu entendi, eu concordo com isso. O que eu estou buscando é além do dinheiro. Então eu tenho que entrar num lugar onde o que eu aprenda tenha mais valor do que quanto que eu ganho, né? E normalmente é assim. Porque as pessoas que estão dispostas a ensinar outras pessoas, elas querem também ver se ela está disposta para passar o caminho que ela percorreu, para ver se ela tem essa atitude, né, de reconhecer o valor do conhecimento. Top. Pessoal, quero saber o seguinte, tá fazendo sentido aqui o conteúdo? Estão gostando? Então, vai lá,
já te inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com mais pessoas também esse vídeo para mais pessoas se agregarem e aumentar seu grau de conhecimento e sabedoria. E já quero deixar um recado aqui. Tem um produto que é nosso patrocinador chamado 3x. A ideia desse produto é para você que de repente está acordando sem energia, você fica no soneca várias vezes, você não acorda aquela disposição máxima. E o produto 3 ele tem componentes, 3x, né? Tem componentes que vão te auxiliar na tua energia, na tua disposição. E além disso, tu vai receber áudios para você fazer mentalizações, meditações guiadas, porque tem que mudar, além da fisiologia, a parte mental. Não adianta só tomar uma fórmula mágica, você tem que mudar o comportamento perante aquilo. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais do 3x, clica no link lá na descrição e veja o vídeo. Eu tenho certeza, você fazendo 30 dias dessa transformação, algo na sua vida pode acontecer. Duca, então é o seguinte, falamos sobre assuntos de sucesso, de mentalidade, de potencialidade, né? E a questão é, o quanto que as crenças limitantes pode ser uma barreira a pessoa conseguir esse sucesso aí na vida, o quanto que as crenças limitantes elas podem influenciar na pessoa travar. Essa pergunta ela é muito interessante, porque o que são crenças limitantes e como é que a gente identifica elas? Logo de cara, a crença limitante vai ser algo que tu vai ter muita dificuldade de identificar. Porque se tu identificasse, tu escolheria não ter ela e logo não seria assim. Então, normalmente a gente precisa de uma outra pessoa que tenha as habilidades de nos mostrar quais são essas crenças limitantes. Aí vem o papel de um mentor, ou um psicólogo, ou alguém que te acompanhe para o teu desenvolvimento pessoal, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é somente o outro é capaz de te devolver a verdadeira dimensão de ti mesmo. Então o que isso quer dizer? O mundo ele é um espelho. A gente nunca vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos. Agora, quando eu ando num ambiente onde as pessoas são negativas, pessimistas, elas sempre vão me olhar não como eu sou, mas como elas são. Então as palavras do outro diz mais sobre o outro do que sobre mim mesmo. Por isso que quando eu estou num ambiente positivo, mesmo nos momentos em que eu não me vejo grandioso, os olhares de um grande homem me mostram a grandeza de mim, entende? Então, para eu conseguir descobrir quais são as minhas crenças limitantes, quais são os meus bloqueios, eu tenho que estar num ambiente, de novo, que tenha intimidade e interesse em ter aquela conversa difícil assim, cara, meu, já percebeu que tem uma crença limitante contra dinheiro? Tu sempre tá falando mal de pessoas que prosperam, né? Já percebeu que tu não pode ganhar um pouquinho de dinheiro que ele já foge de ti? Tu dá um jeito de bater o carro, de ter uma dívida, de alguma coisa que aconteceu. Isso são bloqueios, entende? Isso são crenças limitantes. Lá atrás, dentro dos teus códigos, da tua identidade, tu pode estar querendo dizer que tu quer prosperidade, que tu quer crescimento ou relacionamentos prósperos, mas na verdade, internamente, tu tá te sabotando. Tem certas crenças limitantes que bloqueiam isso. E normalmente estão ligados à nossa criação, nosso ambiente, algum trauma do passado, que a gente nem se lembra mais. Aí vem o trabalho de um bom psicólogo, um treinador comportamental, um mentor, tem que cercar esse ambiente de pessoas que vão investir nisso para que elas possam daqui a um pouco descobrir, nossa, eu carrego uma crença limitante lá de trás que é assim. Então, por exemplo, isso eu posso dar exemplos na minha vida pessoal que é o seguinte. Meu pai é um cara que teve uma carreira boa, proveu muito bem para a família, mas dentro da nossa instituição familiar, meus pais foram separados, né? Logo eu carrego crenças de certos comportamentos que podem tender a ter um relacionamento que vai se separar. Na família da minha namorada, eles são uma família que estão, sei lá, 30, 40 anos juntos, então a criação dela é diferente da minha. E logo eu uso essa oportunidade para observar como que é a relação do pai e da mãe dela são, para eu ver o que eu preciso modelar para aprender a ser assim, entende? Então certas coisas que daqui a um pouco eu aprendi por modelar a minha família, eu vou ter que modelar com pessoas que tiveram um resultado diferente daquilo que eu quero. Mas nas coisas que a minha família foi boa, na criação, no amor, no cuidado, na generosidade, eu sou uma pessoa muito generosa, sou uma pessoa muito carinhosa, minha mãe é uma pessoa incrível, meu pai é um cara muito inteligente, muito responsável, compromissado, sempre assumia as responsabilidades. Eu me lembro, desde pequeno, meu pai dizia quando eu fazia algo de errado, que eu poderia sair escondido, ele falou, não, vem cá, fala, pede desculpa, arruma isso aqui, faz, seja homem, entende? Então, tipo assim, ninguém é perfeito, e claramente todas as pessoas têm seus pontos positivos, negativos, luz e sombra, mas tu tem que entender quem que eu vou modelar
se ela está tendo o resultado que eu quero. Entende? E aí eu tenho que ir atrás dessas pessoas, porque você que está aí também, você é eternamente responsável por se cercar de pessoas que te edifiquem. Mesmo que não tenha nascido numa família, num país, numa cidade, não importa, entende? Se tu continuar reclamar 2 vezes aquilo que você não quer, tu tá jogando essa energia que não vai transformar nada. Agora, se tu quiser realmente ter uma mudança, tu tem que te autorresponsabilizar de te inserir num ambiente diferente do que tu tem. E não ficar dizendo que eu gostaria, mas ninguém me ajuda. O que eu posso fazer? O que eu posso perguntar? Como que eu posso servir? Né? Querer servir mais do que ser servido, né? Amar mais do que ser amado, né? Tem aquela oração que diz isso. E essa é a mudança que começa a mudar toda a tua vida. Ela começa por dentro. Como é que eu solto as minhas crenças, o que eu acredito que é verdade, o que eu acredito que é assim, porque se eu estivesse contente com os resultados que eu estou tendo, eu posso dizer que as minhas crenças não estão me limitando. Agora, se eu não estou satisfeito com os resultados que eu estou tendo hoje, eu necessariamente tenho crenças limitantes. E eu não sei quais elas são. E só o outro vai poder me devolver essa dimensão de mim mesmo. Top. E uma das crenças que eu desbloqueei na minha carreira foi essa questão de poder falar em público, né? Eu achava que eu não era capaz de falar em público, não seria nunca possível subir num palco por medo, receio e crença que eu não era a pessoa do palco, né? E aí, fazendo os cursos de autodesenvolvimento, conhecimento pessoal e tudo mais, desbloqueei essa crença, né? Então hoje no palco é como se fosse eu trocando uma ideia com a pessoa, tô ali no meu momento máximo. Então quando tu identifica isso e tu percebe que é um gatilho que te trava, tu começa a trabalhar ele, né? E dentro desse fator, Duca, olha só, dos pilares que eu prego, eu acredito que também deve ser dessa forma, é saúde, família e trabalho. Pensando nessa questão, tu como empreendedor, eu atendo vários empresários milionários, bem-sucedidos, com muita grana, mas a saúde um caos, diabético, pressão alta, gordura no fígado. Eu te pergunto hoje, tu como empreendedor, bem-sucedido, milionário, o que a saúde para ti tem valor? O quanto que ela é importante na tua vida? Legal, legal. Vou fazer uma dinâmica com vocês que estão assistindo aqui agora. Vamos fazer contigo então. Vamos imaginar um cenário, tá? Em que algo muito errado deu. Tu investiu em um lançamento que deu muito errado, perdeu dinheiro e as melhores pessoas da tua equipe que estão há anos contigo foram embora e tu vai ter que remodelar muitas coisas que tu estava construindo, assim. Esse cenário tá ruim, né? O quão melhor tu se sentiria para encarar esse desafio de ter que fazer tudo isso, porque tá ligado ao teu propósito, se tu descobrisse que amanhã chegasse 10 milhões de dólares na tua conta? Melhoraria o teu dia ou não melhoraria? Vai, tá dando pulo, né? Melhoraria o teu dia. Talvez tu continuaria fazendo o que tu fizesse porque tem propósito, mas tu dizia, tá, problemas resolvidos, né? Então, dinheiro tem valor, dinheiro tem importância. É isso que as pessoas têm que desbloquear a crença com o dinheiro. Dinheiro tem valor, dinheiro tem importância. Qual que é a importância dele? Tá, e o que aconteceria para ti agora se eu te dissesse que esses 10 milhões vão chegar na tua conta agora, mas só pode viver até amanhã? Tu aceitaria? Não. Então tu já começou a entender a diferença da importância do dinheiro e da saúde, entende? A saúde, o dinheiro de nada serve se não tiver saúde, se não tiver qualidade de vida. Ó, eu vou te dar um outro exemplo. Tu vai receber agora 10 milhões na tua conta, mas amanhã tu vai entrar por 3 anos de depressão. Tu aceita? Não. Entendeu? Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Entende isso? Então, a gente tem que colocar as importâncias no lugar certos. Não é que o dinheiro não é importante, ele é, mas tem certas coisas que são mais importantes e que se tu colocar elas em ordem, conexão espiritual, saúde mental, saúde física, tu vai poder jogar esse jogo para construir muita prosperidade na tua vida. Agora, quando tu joga o dinheiro acima disso, tu vai perdendo todas elas juntas porque tu não consegue chegar no nível de prosperidade se não consegue ter hábitos também que te levem para jogar o jogo do longo prazo. Essa é a grande diferença. Quer dizer que vai ter que ser sempre assim? Não! Eu falo para vocês, a vida não é uma fórmula exata. Teve momentos da minha vida que eu tive que daqui um pouco deixar de treinar para entrar no hiperfoco de um projeto que era muito importante profissional para mim. Mas eu tinha consciência de que isso não tinha que durar para sempre. Foi um período que eu entrei num casulo, que eu falei que eu ia ficar 6, 7 meses sozinho, que a única coisa que eu ia fazer era estudar, ler, meditar e fazer o meu negócio dar certo.
Foi um mês onde eu sempre treinei, sempre adorei treinar, mas eu não treinava. A minha comida era a comida que eu fazia rápido para voltar para trabalhar. Era um momento atípico, mas ele tinha um momento para iniciar, um momento para acabar, e os frutos disso iam me dar uma condição de poder botar a saúde melhor ainda em primeiro. Entende? Então eu abdiquei de amizades, abdiquei de relacionamento amoroso, abdiquei de treinos, coisas que eu gosto de fazer, qualidade de vida, por um período de tempo para dar um salto e fazer uma expansão na minha consciência. Mas logo em seguida isso não pode perpetuar, né? E isso é muito importante, tá, galera? Antes de eu começar a dar esse meu salto profissional, porque eu era um cara que tinha uma condição legal, tinha um mercado bom, mas eu era um pouquinho acima da média, não era 10, 20%, não era algo muito, muito maior. E eu sabia que para se transformar no 1%, no topo, eu teria que fazer algo muito diferente. Eu sabia que para chegar onde eu queria chegar, eu ia ter que fazer algo muito diferente do que qualquer pessoa na minha volta fazia. Mas eu tinha certeza que aquilo era o meu caminho, ou seja, mais uma vez, a identidade te ancorando para o teu caminho. Se eu não mudo a minha identidade, eu não prospero. Se eu não mudo a minha identidade, eu posso parar de beber por 2 anos, eu volto. Eu posso parar de fumar por 4 anos, eu volto. Então a mudança ela ocorre na tua identidade para depois ocorrer nos teus hábitos, porque agora tu tem hábito, tu te identifica com pessoas que têm um novo hábito, tu te vê como uma pessoa com esse hábito, para a sequência dos hábitos construir quem tu é. Tu é o somatório dos hábitos que tu tem. Tu pode estar consciente ou inconsciente dos teus hábitos. Uma pessoa pode acordar e ter o hábito de arrumar a cama. Ou a pessoa pode acordar e ter o hábito de não arrumar a cama. E ela nem está consciente disso. Quais são os hábitos que tu tem hoje? Quais são os hábitos que tu sabe que tu tem que parar? E quais são os hábitos que tu sabe que tu tem que começar? E quais são os hábitos que tu nem conhece, que tu deveria procurar uma pessoa para te dizer que tu deveria ter? Isso tudo faz muita diferença. Mas antes de começar isso, tu tem que fazer uma mudança na identidade. Então esses 6 meses, e olha que interessante isso, esses 6, 7 meses, eu passei um ano fazendo uma rotina matinal, que eu acordava às 5 da manhã e a rotina acabava às 8. Eram 3 horas de rotina matinal durante um ano, que incluía banho gelado, incluía meditação, incluía meia hora de leitura, incluía atividade física. Olha, eu estava numa fase de muita escassez financeira. E eu começava por essa rotina, porque eu sabia que não adiantava eu apressar as coisas, é um processo que precisa ser caminhado, e eu garanti que eu ia fazer essa rotina por um ano antes de eu começar a estruturar as coisas que iriam me dar a maior prosperidade. Então, botei a identidade na frente. Um ano eu alterei a minha identidade, construí os hábitos. No segundo ano eu comecei a botar a execução em primeiro, e aí no terceiro ano eu comecei a colher o resultado disso. Entende? Então por isso que eu falo, quando a gente vê o sucesso, ele é lógico. Não, ninguém acharia surpreendente se as pessoas soubessem o que tem por trás dessas coisas. Pergunta pra mim, tu ainda é o cara que acorda às 4, 5 da manhã? Não. Mas porque hoje eu consigo acordar às 7, porque muitas das coisas da minha empresa já estão automatizadas. Hoje o meu papel principal é olhar para dentro da minha equipe e sentir a energia de um colaborador que está precisando da minha atenção. Mais do que escrever a copy de venda, do que editar um vídeo, essas coisas eu já passei dessa fase. Mas se tu pegasse no início, quem que fazia a copy? Eu. Quem que fazia site? Eu. Quem que fazia tráfego? Eu. Tudo eu aprendi a fazer. Pergunta como eu aprendi a fazer. Pesquisando no Google, porque não tinha dinheiro para comprar as coisas ainda. Comprando livros que era mais barato do que os cursos que são às vezes caros pra gente, mas quem quer dar um jeito, quem quer arruma uma maneira de fazer. E essa questão de rotina matinal é uma das coisas mais importantes que tu tem que ter para começar a botar organização, ordem na tua vida. Isso, inclusive, essa é uma das perguntas que eu ia te fazer, né? A questão da rotina, hábitos, né? Rotina matinal. Que o grande Tony Robbins, de novo, citar ele, porque também é um cara que tu... Eu busquei dele essa referência. Ah, tu buscou dele? Eu busquei dele, foi em palestras que eu assistia dele online, que eu conheci as rotinas matinais que ele ensina, e eu segui durante um ano essas rotinas. Top. E ele fala muito que os teus hábitos, rotinas matinais influenciam no teu dia, né? E essa é uma pergunta que eu ia te comentar hoje, já que tu falou que antigamente fazia 3 horas de rotina matinal, e eu também tenho minha rotina chamada hora de ouro, né? A minha hora de ouro ela é intocável. Eu tenho um passo a passo a ser feito para eu aguentar todo o meu dia. Imagina, eu atendo no meu consultório aqui 10 pacientes por dia, e cada paciente que vem é uma energia diferente. Tem energias muito baixas e energias vibrantes. Então tem que ter esse primeiro minha hora de ouro para eu ter aquele meu benefício maior para o paciente.
E tu hoje, Luca, o que tu faz de rotina matinal que tu percebe, cara, eu tenho que seguir um passo a passo? Tem isso, não tem mais? Como é que funciona? Não, com certeza tem. A minha rotina matinal tinha uns 10 itens, né? E aí eu fui entendendo o porquê de cada um desses itens. E depois de um ano, eu entendi que certos itens eram para formação de uma identidade que eu já adquiri, e certos itens eram itens que tu tinha que manter, porque eles continuam na questão da tua necessidade. Então não é sobre identidade, é sobre mais físicas, né? Então a minha rotina é: eu acordo, eu arrumo a cama, porque arrumar a cama é muito sobre a primeira vitória do dia, Top. né? Então tem um livro que fala Extreme Ownership, né? Eu não sei o nome em português, mas quem quiser, a equipe bota aí pra vocês, que ele fala sobre a história de por que arrumar a cama é importante. Eu era o cara que eu nunca arrumava a cama na minha vida, mas ele sempre me dá a minha primeira vitória do dia. Então é um gatilho, é como se fosse uma conexão para entender que eu acordei e agora estou no modo de ser e construir a pessoa que eu quero ser. Logo depois que eu arrumo minha cama, eu bebo água, né? São pequenas vitórias, tu entende? As grandes conquistas vêm de pequenas vitórias que a gente vai fazendo. Só isso eu acordo o dia 2-0 pra mim, entendeu? Com o mínimo de esforço eu já tô numa mentalidade 2-0 pra mim, meu dia já tá feliz, eu tô ganhando o jogo, né? Aí eu sento pra meditar, medito 20 minutos por dia. Desses 20 minutos, logo depois eu faço o meu estado de gratidão. Então, às vezes é oração, às vezes é agradecimento por pessoas especiais que eu tenho na minha vida, ou que passaram pela minha vida. Às vezes é o meu momento de perdoar a mim mesmo pelas coisas que eu fui, perdoar outras pessoas pelas coisas que elas foram para mim, soltar todas as coisas e entender que nós somos seres que estamos aprendendo e desenvolvendo consciência coletivamente. Depois da meditação, é a hora que eu preparo o meu café e aí eu sento para ler o livro durante 20 minutos. Perguntou quantos livros eu li. Ano passado, teve um ano que eu li 48 livros, ano passado eu li 24. Como é que tu lê 24 livros em um ano? 20 minutos por dia. Todos os dias. Não é? Óbvio. Também fiz curso de leitura dinâmica. Recomendo um livro muito bom chamado Limitless, do Jim Quick. Né? Galera, por que eu falo os nomes dos livros em inglês? Porque eu leio eles em inglês. Desculpa, eu não sei o nome em português. Mas uma coisa muito importante é, se tu tem a mentalidade de ser o topo 1%, cara, resolve o problema do inglês. Leiam e se exponham no mundo para ser o inglês. Vocês vão pegar conteúdos do mundo para poder trazer para as pessoas aqui do Brasil, entende? Vale muito a pena esse investimento na língua inglesa. Uma das coisas que mais melhorou. Eu tinha 19 anos, fui aprender inglês. Com 21 anos, o que eu sabia para entrar numa multinacional? Nada, né? Mas eu falava inglês fluente. E só aquilo já me deu uma oportunidade. Só, né? Só, né? Não imagina, só. Não, e às vezes eu falava inglês mais fluente do que pessoas mais seniors do que eu. Então, pô, eu tinha um valor para botar na mesa. Como é que a gente revisa aqui o texto, faz não sei o quê. Então, tem valor, tem muito valor para falar inglês fluente. E a leitura, daí eu faço a leitura, né? E daí, depois disso, eu vou pro meu treino. Então, eu acordo ali 7h30, chego ali no escritório umas 9h30 da manhã. O que acontece? No meu escritório, as pessoas não tem hora para começar ou para terminar, mas é tipo assim, 9 horas ali, vamos chegando todo mundo por aí, porque 9h30 a gente começa com as reuniões diárias de alinhamento, né? Só que o que acontece? A empresa, ela é a cara do dono. O que eu ensinei desde o início para os meus sócios, depois para os meus primeiros colaboradores e hoje é a cultura da empresa. Todo mundo chega, senta e medita. Depois de meditar, as pessoas leem 20 minutos e depois delas lerem, elas começam o dia de trabalho delas. Então isso faz com que eu crie um ambiente que dê muito mais vontade de viver, porque eu não estou indo lá trabalhar, eu estou indo lá me lapidar e me desenvolver dentro de habilidades que vão me trazer valor para mim e para a empresa. Isso faz toda a diferença ao longo prazo. Ao curto prazo tu pensa, nossa, é 1 hora do teu colaborador que não está indo. Mas se tu é uma pessoa focada em pessoas, tu vê o quanto isso transforma tudo lá pra frente. Top. Bom, pessoal, a aula aqui de sabedoria do Duca, a gente podia ficar mais tempo falando aqui, aprendendo com ele. E se você se inscreveu no canal, já te inscreve no canal aqui, clica aí nas notificações e compartilha também esse conteúdo com mais pessoas. Bom, a última pergunta para a gente finalizar essa nossa entrevista cast é o seguinte: se fosse deixar uma mensagem para aquela pessoa que está assistindo nós, tipo, desmotivada, sem vontade, de repente, de dar um passo, não sabendo o que fazer, né? Não sabendo onde é que ela começa. Cara, tô aqui, não sei o que fazer, tô com preguiça, eu dei meu trabalho, ela tá um caos. Qual é
a mensagem para essa pessoa, um passo a passo, 1, 2, 3, 4, 5, o que seria essa mensagem máxima dela? Cara, é assim que funciona, tá tudo certo. Quando a pessoa chega nesse nível de dor, né, de incomodação que acontece, isso é um sinal que tu tá pronto para um despertar da consciência, que tu tá pronto para ser diferente do que tu é hoje. Se tu não tivesse se sentindo incomodado, era sinal de que tu não tá pronto para despertar ainda, tu não tá pronto para ingressar nessa jornada. Se tu tá sentindo essa incomodação, agradece, porque tu tá tendo a oportunidade de ser uma das primeiras pessoas nessa consciência que a gente vive hoje, de entrar num processo de evolução, de despertar da consciência. Então, ele é assim, no início a gente sente isso, mas é porque a gente entende que já está no tempo da gente ser maior do que a gente é. A gente contribuir para o mundo mais do que a gente contribui e ser com a gente mesmo melhor do que a gente tem sido com nós mesmos. Então, a primeira coisa, agradece essa oportunidade, ressignifica o que ela quer dizer para ti. Ela quer dizer assim, tá na hora da gente assumir os compromissos que a gente tem que assumir. Um livro que me ajudou muito para fazer essa transição é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Eu recomendo que vocês leiam esse livro para botar ordem na vida de vocês. Eu posso não saber se eu quero ter um negócio ou não, eu posso não saber se eu quero trocar de emprego ou não, se eu quero continuar no meu relacionamento ou não, mas se eu começar a botar um pouco de ordem e rotina na minha vida, a turbulência das incertezas que eu tenho vão me alterar menos. Eu vou ter algo para me segurar, para me agarrar, para dizer assim, não, eu sei que eu tenho isso aqui de certezas e agora eu vou trabalhar para organizar um pouquinho de cada turbulência que eu ainda tenho na minha vida. Então, acordar no mesmo horário é muito importante. Todas as coisas que tu pode fazer, começa acordando no mesmo horário. E a partir disso, se tu vencer a primeira rotina, vence a segunda de arrumar a cama e do copo, para tu sentir aquela emoção de 3-0 para mim, bora começar o dia. E assim, confia que essas 3 coisas podem te dar uma nova visão. A partir delas, leitura, peça ajuda, se desenvolva, continue num processo de mudar os teus hábitos, que aí sim, quem muda os hábitos, muda a si mesmo. Top. E aproveitando mais um livro junto com as 12 regras, é o Cavaleiro por Trás da Armadura. Já leu esse livro aí, não? Não, esse não. Cavaleiro por Trás da Armadura, muito legal também. Se você está nesse fundo do poço, digamos, não tem mais como sair daí, afundar mais. Então, Cavaleiro por Trás da Armadura também vai fazer sentido para você. Luca, obrigado pela tua presença aqui. Satisfação, meu irmão. Uma honra aí poder aprender contigo. E é isso, pessoal. Se fez sentido para você aqui essa entrevista cash, compartilha, te inscreve no canal aqui, que eu tenho certeza que pode favorecer e te ajudar em vários fatores na tua vida. Um grande abraço e se mantenha sempre a milhão, igual uma máquina de energia. Grande abraço, pessoal.